Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e vou explicar uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e para receber a notificação, não esqueça de ativar o sininho. Assim, a cada atividade você é avisado. Nesse vídeo, eu vou explicar uma atividade aqui do Língua Portuguesa, terceiro ano, APES. Então, prepare que nós vamos da página 74 até a 77 e vamos realizar a correção. Na página 74, é para vocês acharem a expressão usada que mostra exagero. Uma que eu coloquei aqui foi quando o Tecodonte disse que o Horácio era um criminoso. Afinal, um criminoso é quando a pessoa ela faz algo, mais grave. E o que o Horácio fez não foi algo tão grave assim, Ter comido as partes mais interessantes e ter deixado os talos. A outra situação é quando o Tecodonte afirma que o Horácio estava produzindo uma montanha de detritos no fim do ano. Dificilmente os talos eles alcançariam o tamanho de uma montanha, Mesmo se fosse tipo da cidade inteira, do mundo inteiro, Então são duas expressões que demonstram exagero na nossa história de hoje. Então, o Tecodonte ele usou essas expressões para quê? Para convencer o Horácio que o que ele fazia estava errado, deixar restos de alguns alimentos que ainda podiam ser consumidos, certo? E aí, foi essa conclusão que você chegou com a sua família? E agora aqui na atividade 9 que fala sobre as expressões. Você percebeu que quando você lê uma história ou quando está conversando com as pessoas aí da sua casa, você utiliza essas expressões, mas você não encontra elas nos contos, você não encontra ela nas histórias mais formais, Por quê? Porque esse é um tipo de história, de expressões que nós usamos na língua falada. Então, durante o dia, a gente até fala, vá, tá bom, Mas a gente não escreve esse tipo de expressões, certo? Na questão B, a Pro já deu até a dica, Essas expressões nós usamos quando no nosso dia a dia. Nós não usamos essas expressões em situações formais. Por exemplo, não encontramos numa fábula, não encontramos num conto, não encontramos num texto jornalístico ou informativo, porque são expressões da conversa do cotidiano, certo? Na 8, nós vamos copiar dos balões, a fala do Horácio, que indica que ele comeu. Você conseguiu descobrir quais são as palavras que indicam que ele comeu? Chomp e chomp. Indica que ele estava mastigando algo, Porque na história em quadrinhos, as expressões também indica, um comportamento. Então, tompe esses dois quadrinhos aqui, vocês podem até colocar em destaque aí no livro de vocês, porque são eles que indicam que o Horácio estava mastigando. Na nossa página 75, nós vamos encontrar a atividade 11, que é para a gente dizer qual situação é relacionada a qual personagem. Então, nós vamos usar o H para quando for relacionado ao Horácio e o T ao Tecodonte. Então, surpresa. Quem está indicando uma cara de surpresa? O Horácio ou o Tecodonte? Se você disse que foi o Tecodonte, acertou. Quem é que está com vergonha?
Se você colocou que foi o Tecodonte, acertou. Quem é que está indignado com a situação? Se você colocou que foi o Horácio, acertou. Porque afinal ele teve que comer, não pode deixar sobrar nada, né? E de repente o amigo tá aí deixando sobrar as coisas. Quem é que levou um susto? O Tecodonte, tenho certeza que você percebeu. Quem é que ficou irritado com a situação? Será que você disse que foi o Horácio? Se você disse, acertou. E quem ficou em constrangimento? O Tecodonte, né? Porque fácil é falar, difícil é fazer. Então, aqui eu espero que vocês tenham achado tranquilo. Vamos para B? Observe o que você assinalou para cada personagem na questão A e complete a frase. O Horácio ficou assim por quê? Se você colocou que foi porque ele fez o que o amigo sugeriu e o próprio amigo não faz, você acertou. Você não precisa colocar exatamente essa frase que a professora colocou. Se você colocar qualquer coisa que indica isso, tá tudo combinado, tá? E o Tecodonte, ele ficou assim por quê? Por que vocês acham que ele ficou constrangido? Se você colocou que é porque ele percebeu que não estava cumprindo com o que exigia, você acertou. Também qualquer frase relacionada a isso, né? Que ele não fazia o que ele queria que os outros fizessem. Então, qualquer frase ligada assim vai estar considerado certo, tá? No 12, releia o último quadrinho e responda. O que Tecodonte quis dizer? Eu vou responder aqui em cima, olha. Ele disse, mas não dá, né, Horácio? Então, por que ele disse isso? Porque ele percebeu, né, que não era possível comer as cascas ou o resto de todos os alimentos. Eu estou respondendo aqui em cima. Provavelmente, Horácio sabia que Tecodonte não comeria as cascas. Por que então ele fez essa pergunta? Por quê? Para o amigo perceber, né, que não pode sair exigindo tudo assim, sem calcular se é possível ou se não é possível, né? O Horácio demonstrou que estava, né, desgostoso, nervoso, por quê? Para que Tecodonte percebesse que ele exagerou, né? Ele foi muito cruel com o amigo e ele acabava fazendo e tendo o mesmo comportamento. E aqui, na 13, pergunta: qual foi o assunto da história entre os dois personagens? Se você respondeu que o assunto foi criticar e fazer algo muito parecido, você está dentro do assunto. Se você não colocou isso e está com dúvida, você fala com a professora, tá bom? Porque o Tecodonte, ele criticou, recriminou o Horácio porque o Horácio estava deixando sobrar alimento. E no final, ele também fazia isso. Ele nunca parou para pensar que isso talvez fosse um comportamento igual e aceitável, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, o que a gente exige do outro. Na página 76, a professora combinou que é para vocês fazerem em casa aí com a família, colocar algum combinado que vocês têm e que é difícil cumprir. Pode ser coisas simples, como lavar o copo que bebeu água, arrumar a cama quando levantar, colocar a roupa suja no lugar certo para lavar. Então, vocês vão escrever qual é o combinado ou desenhar o combinado que tem aí na casa de vocês e que é mais fácil só falar como o Tecodonte fez do que cumprir, certo? Porque essa atividade a gente faria na sala de aula e aí não é possível porque a gente não está lá. O mapa conceitual a gente já realizou a leitura, certo? E na página 77 nós temos aqui a sugestão de uma receita feita com talos e folhas, mas que não é obrigatório, é apenas uma sugestão e se vocês fizerem, vocês compartilham, tá bom? Beijo, beijo, beijo!